alfabetização, muita gente imagina um processo muito natural da infância. Mas para crianças com autismo, aprender a ler e a escrever pode ser um desafio bem diferente e que exige mais do que método, exige compreensão estratégica e um olhar muito individual. Por isso, hoje a gente fala sobre alfabetização de crianças atípicas com a psicopedagoga Fernanda Christian Gonçalo. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Esse é um momento que muitas vezes vem acompanhado de dúvidas, inseguranças, né? Escolher a escolinha, né? E é um processo que não é só do bem-estar da criança, é pensar em método também. Exatamente. E é isso na nossa prática, né? Primeiro, dizer que eu estou encantada com a cidade, né, Joinville, e muito feliz em trazer esse tema, né, que nós temos sucesso na alfabetização de crianças atípicas. E como você bem falou, um ponto principal é escolher uma metodologia eficiente. Né? Quando se trata de crianças dentro desse espectro, uma metodologia, por exemplo, a que a gente usa, que é neurodidática, o que seria isso? Seria aprender na mesma mão que o cérebro ensinar na mesma mão que o cérebro aprende. Então, isso deixa um processo suave para quem ensina e principalmente para quem aprende. Bem, a entrevista está acontecendo, mas você, pai, mãe, responsável que nos acompanha e quer tirar uma dúvida ou quer também falar um pouquinho da sua experiência, pode mandar sua participação, tá? A produção me avisa, é 988846107. Renata, Fernanda, perdão, estava falando com a doutora Renata. Fernanda, muitas mães, às vezes, têm até uma certa resistência com o diagnóstico do autismo. Sim. E aí, às vezes, acaba adiando alguns processos que ela já poderia estar, né, transformando em ganhos para o filho. Isso. Você percebe isso também no processo da alfabetização? Percebemos. O primeiro passo é aceitar. A gente entende que existe esse luto, né? Porque ninguém deseja um filho com algum comprometimento. Então, a gente respeita e entende esse período, mas o mais importante é aceitar, passar esse período e aceitar para avançar. Porque a gente sabe que os comprometimentos, muitas vezes, são graves, mediano e leve, né? Então, quanto mais rápido se aceita e se estimula, mais a gente tem um prognóstico muito bom para essas crianças. Bem, você desenvolveu o método, mas você sabe que hoje a realidade das escolas brasileiras não estão preparadas para isso, né? As crianças atípicas é que precisam se adaptar, não o contrário, a escola não se adapta. Como é que você avalia isso? Então, a gente percebe esse caos, né? Estamos vivendo esse caos. Porque existem os níveis de suporte, né? Então, na prática, os professores veem a mídia falar nessa questão. O nível 1, ele suporta, né? Mas, às vezes, o próprio ambiente escolar, ele desorganiza aquela criança que, por exemplo, tem uma questão sensorial. Então, o próprio ambiente é um desregulador. Então, veja, como é que ele vai aprender dentro de um ambiente que estimula a desorganização. Então, isso tem que ser pensado, tem que ser avaliado e tem que ser ajustado para que, de fato, as crianças com autismo aprendem. E, na nossa prática, a gente percebe, a gente tem um sucesso com essa criançada, né? Com autismo. Tanto nível 1, 2 e 3. Bem, você falou um pouco sobre a metodologia, mas na prática, assim, que ferramentas você utiliza e que você percebe que são muito positivas no processo? Então, para a gente ter sucesso, precisa a gente fazer algumas escolhas assertivas, né? Uma delas seria a metodologia, que a gente já falou. O segundo, ter conhecimento de aba. Quando eu falo conhecimento, seria tanto os profissionais como os pais também. E ter um ambiente alfabetizador estruturado, coisa que hoje a escola precisa ajustar nesse sentido. Então, na nossa experiência, a gente tem esses 3 pilares, né? Metodologia neurodidática eficiente, temos conhecimento de aba e temos um ambiente estruturado, né? E a dica para estender para os pais seria justamente isso, criar mais ou menos um mini ambiente alfabetizador em casa, onde esse ambiente seja o cantinho da leitura ou das atividades, né? Que não tenha muito estímulo visual, que tenha reforçadores. Por isso que os pais precisam estudar, pai de crianças com autismo precisa estudar o que é aba, né? Para entender sobre o que é reforçador, não reforçar comportamentos inadequados e, pelo contrário, reforçar comportamentos para que ele repita, né, no caso, comportamentos adequados, e aí ele também vai ter sucesso em casa, aplicando ou fazendo atividades da escola. O tempo de aprendizado, de alfabetização, tende a ser diferente? Tende.
Só que a gente depende muito da resposta do próprio cérebro do aluno, né? Como a gente utiliza uma metodologia muito eficiente, então, muitas vezes a gente até se surpreende com o nível 3 de suporte, né? Que é aquela criança que geralmente tem DI, deficiência intelectual, né? Associada a algumas outras comorbidades, mas como o cérebro ele é plástico e a gente tem conhecimento de aba, a gente também estimula habilidades que essa criança não tem ainda, como, por exemplo, a habilidade de imitar. Porque a imitação, ela é um pré-requisito para se aprender. Então, quando eu tenho esse conhecimento de aba, mais uma vez eu repito, pais, estudem sobre aba, vão para a internet, que isso é fundamental, não só para a escola, mas para como um todo no desenvolvimento da criança. E aí o tempo nos surpreende, né? Mas com certeza diferencia para um cérebro não comprometido. Isso é importante que se diga porque o pai fica preocupado em buscar o melhor para o filho. Né? O meu filho precisa aprender, mas e ele? Como que ele está se capacitando também para esse novo momento? Porque é um aprendizado para o pai também. E aí eu te fiz essa pergunta sobre a questão do tempo, porque nós pais, em geral, a gente se frustra rápido e compara, né? O filho da vizinha já está lendo, o filho, né, também tem autismo em grau 1 e ainda não aprendeu, é normal. Então, por isso a minha insistência nesse sentido, para que cada um também tem esse auto-amor, assim, autocuidado. E o interessante é a gente comparar a criança com ela mesma, né? Vou iniciar um trabalho, uma estimulação. Como é que ela está hoje? Né? E eu estou estimulando como é que ela está. Está progredindo, avançou, não avançou? Então é interessante que a gente compare mais com a própria criança, não com outra criança. Maravilha. Então, ó, aba é a lição, a questão da metodologia. E mais uma dica, né? Uma orientação para quem está nos assistindo e está passando por essa dificuldade. Olha, vou dar uma dica de ouro. Pais, organize esse mini ambiente de alfabetização em casa, faça uma previsibilidade, ou seja, uma rotina visual. Isso é muito importante. Geralmente as crianças com autismo, elas se sentem muito confortáveis em saber, eu vou fazer isso, depois isso, depois isso. E aí manter essa rotina e sempre reforçar com reforçadores positivos e vocês vão ter sucesso sim. Maravilha. Fernanda, muito obrigada, né? O seu sotaque já demonstrou que você não é daqui. É de qual cidade? Eu sou de Jabotão dos Guararapes, região metropolitana do Recife. Então tá, seja sempre muito bem-vindo ao Ver Mais.